Efésios 5,18 diz assim a palavra do Senhor: e não embriagueis com vinho em que há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que nós temos que nos encher do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa, meiga, gentil, dócil. Mas é o Deus que habita em nós, o Deus Criador, o Todo-Poderoso, o Deus amigo. E é o Deus apaixonado, é o Deus apaixonado. Um versículo dos mais lindos que eu medito do Espírito Santo, está lá em Tiago 4,5, fala assim: ou em vão diz as Escrituras, que é com ciúmes que o Espírito Santo anseia por nós. O Espírito Santo que habita em nós, ele anseia por nós com ciúmes. Eu quero que você entenda uma coisa, esse anseia no grego fala o significado é saudade. E fala que ele tem ciúmes e tem saudade. Presta atenção, é uma linguagem de alguém apaixonado. Só tem saudade, só tem ciúmes alguém que é apaixonado. O Espírito de Deus é apaixonado por mim e por você. O Espírito de Deus, ele quer cultivar uma intimidade conosco. Quando fala de saudade, saudade é você querer perto alguém que está longe. Não é isso, saudade? Você querer pertinho, você lembra de alguém que está longe, que você gosta muito, vem aquela tristeza da distância, da saudade. Saudade é quando você olha para o passado e lembra de alguma situação que foi legal. Um encontro de família, uma viagem, um momento de muito amor, de muita alegria. E nós temos o quê? Saudade. O Espírito Santo, ele tem saudade. Saudade do quê? Ele habita em nós e às vezes está com saudade de nós. Então dá a impressão que mesmo ele tão perto, às vezes teu coração está tão longe. E ele tem saudade de mim, saudade de você. Ele tem saudade de momentos que ele teve conosco, do primeiro amor. Aquele momento que a gente fazia aquelas orações sinceras, daquela entrega incondicional, onde nós olhávamos tudo com os olhos da pureza, onde nós nos alegrávamos e chorávamos e tínhamos paixão por estar ali, paixão de buscar o Senhor. Ele tem saudade de algumas canções que nós cantávamos sozinhos, saudade de momentos que ele teve com você e só com você. Sabe aquele quarto secreto? Ele tem saudade. E ele tem ciúmes. Ciúmes é alguém que se sente traído, que ama muito uma pessoa, essa pessoa está traindo ela. Quando você se interessa muito por alguém e a pessoa se interessa por outra coisa ou por outra pessoa. O Espírito Santo, ele tem ciúmes. Ciúmes de você. É uma linguagem apaixonada. Ele é uma pessoa apaixonada. E eu quero falar um pouquinho sobre essa pessoa apaixonada. E essa pessoa apaixonada, o apóstolo Paulo, ele trouxe para nós um mandamento que fala assim, não se embriaga com vinho, mas encham do Espírito Santo de Deus. Não se embriaga com vinho, mas encham do Espírito Santo de Deus. E o interessante é que esse verbo está no passivo, a voz passiva do verbo. Poderia ser interpretado assim, deixe-se encher. Deixe-se encher. Renda-se. Não faça oposição. Não faça resistência. Se coloque à disposição. Se renda, se renda. Quando nós olhamos esse mandamento na voz passiva, fica entendido que não é você que vai pegar o Espírito Santo. É o desejo dele de visitar a tua vida, de encher a tua vida. E cabe a você só dizer, como a Giovana, sim, Espírito Santo. Eu me rendo, Espírito Santo. Eu me entrego, Espírito Santo. Eu estou à tua disposição, Espírito Santo. Eu vou parar de resistir. Eu vou parar de colocar obstáculos. E eu vou permitir que o Senhor me dirija, me guie, me leve, me conduza, me interpele. Me sacuda por dentro.
me acorde desse sono. A voz passiva do verbo é: deixe, renda-se. E a palavra hoje para você é: você quer ser cheio do Espírito Santo? Se renda. Tem uma cachoeira de vida do Espírito. E ele fala assim: deixa eu te encher, deixa eu te guiar, deixa eu colocar minha vida dentro de você, deixa eu fazer com que você experimente algo maior, deixa eu fazer com que as portas se abram, porque o Espírito Santo, ele quer escancarar as portas. Quando você fala sim, Senhor, ele abre uma porta. Você fala sim, Senhor, ele abre outra porta. Você fala sim, Senhor, ele abre outra porta. E você só vai se colocando à disposição e ele faz toda a obra. Ele faz toda a obra. A obra é dele. Louvado seja o nome do Senhor. E o verbo também é imperativo, passivo, presente. Não é só deixe-se encher, mas é deixe-se encher sempre. Deixe-se encher repetidas vezes. Deixe-se encher. Fica subentendido que não é um momento. Ser cheio do Espírito Santo não é você só falar em línguas um dia. Não é só um dia você ter uma experiência maluca. Não é só um dia você cair na unção e você está cheio do Espírito Santo para sempre. Não é você saber cantar ou saber pregar e você está cheio do Espírito Santo para sempre. Mas é deixe ser cheio sempre, repetidas vezes. Há um padrão no livro de Atos que fala sobre isso. A igreja, quando foi desafiada a esperar o Espírito Santo, foi desafiada a esperar o Espírito Santo que viria com poder. Jesus ficou 40 dias pregando depois da ressurreição. E 50 dias após a ressurreição, era o dia de Pentecoste. E aqueles 120 homens ficaram 10 dias, pedindo uma coisa só. Nós queremos o Espírito Santo. Nós queremos a direção do Espírito Santo. Nós queremos a liderança do Espírito Santo. Nós queremos o poder do Espírito Santo. E no dia que Deus quis, no dia que Deus tinha marcado na agenda do céu, no dia que fez um alinhamento da agenda da terra com a agenda do céu, lá em Pentecoste, Atos 2:4 fala assim, que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. O interessante é que essa mesma igreja, passou alguns dias, essa igreja foi proibida de falar do nome de Jesus. E Atos 4:29, Pedro se reuniu com essa mesma igreja. E ele fez uma oração assim: Senhor, olha as ameaças que estão fazendo. Senhor, concede aos teus servos, essa igreja, que fale com toda ousadia o teu nome. Enquanto esse povo estiver falando com ousadia, que o Senhor faça sinais, prodígios e maravilhas. Essa foi a oração do apóstolo Pedro. Sabe o que aconteceu? Atos 4:31. Todo lugar tremeu, todo local foi sacudido. E diz a palavra que todos, de novo, eles foram cheios do Espírito Santo. E eles pregavam a palavra com toda a ousadia. A igreja que tinha sido cheia ali alguns dias, foi cheia de novo. Porque nós buscamos, nós nos rendemos, nós desejamos essa intimidade, nós queremos mais dessa pessoa, nós queremos mais da vida do Espírito, nós queremos mais do controle do Espírito, mais da direção do Espírito, mais conhecer essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E quando chega no dia certo, vem aquela visitação especial, onde Deus dá aquele abraço gostoso, onde Deus te envolve. É um revestimento novo, não é no dia que você quer, mas é na agenda de Deus. Quando precisou de um tempo de ousadia, eles foram cheios de novo do Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo lá no dia de Pentecoste. Mas depois, quando ele foi preso, depois que ele levantou um paralítico, a porta do templo Formosa, ele foi preso. E quando ele saiu da prisão para ser confrontado pelos religiosos, Pedro, em Atos 4, versículo 8, diz assim, que Pedro fixou os olhos ali no Sinédrio, em Jerusalém. E Pedro agora, cheio do Espírito Santo de novo, começou a falar com toda ousadia. Que eles disseram, mas esses homens, eles não têm cultura,
eles não têm conhecimento, são iletrados, indoutos. Mas eles perceberam que aqueles homens, sem estudo, tinham estado com o Senhor Jesus. Tinham ficado tempo se rendendo a essa intimidade, desejando essa intimidade. Um outro homem chamado Estevão, a palavra fala, Atos 6:5, Estevão já era cheio do Espírito Santo, foi escolhido para ser diácono, porque era cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. E daí diz a palavra que veio da sinagoga, lá de Alexandria, veio uns judeus religiosos, e começaram a combater com Estevão. E Estevão, ele abriu a boca, e a palavra do Senhor fala que saía tanta sabedoria, Atos 6:10, da sua boca, porque o Espírito Santo falava através dele, que foi a maior pregação escrita, foi o capítulo 6, o capítulo 7. Estevão começou a pegar a história de Israel e falar de forma revelada pelo Espírito Santo. E aqueles homens que tinham tanta cultura, tanto conhecimento, aqueles judeus religiosos de Alexandria, o local mais culto da época, eles não tiveram palavras. Eles rangeram os dentes, ficaram enfurecidos, pegaram pedras e decidiram apedrejar Estevão. E quando decidiram apedrejar Estevão, Atos 7:55, diz a palavra que Estevão ali naquele momento foi cheio do Espírito Santo de novo. E ele levantou a cabeça para cima, Atos 7:55, ele falou: eu estou vendo a glória de Deus, e o Filho de Deus, Jesus, à direita do Pai. E ele olhando para cima, e aqueles homens enfurecidos, ele falou: eu estou vendo os céus abertos, e estou vendo o Filho do Homem na mão direita do Deus Todo-Poderoso. Ele de novo foi cheio do Espírito Santo, sabe para quê? Para morrer, para ser apedrejado. Ele teve de novo uma visitação, um alinhamento dos céus, onde ele foi tomado por uma presença maior. Ele foi levando pedrada, e ele não xingou, não brigou, não resmungou, e não disse ai. Sabe o que ele disse quando ele foi levando pedrada? Ele ajoelhou, levantou a mão e começou a falar: Pai, não cobre desses homens esse pecado. Não culpe eles por isso. Eles não sabem o que estão fazendo. Estevão não estava sentindo as pedras. Estevão não estava vendo a fúria daqueles olhares que estavam rangendo os dentes. Estevão não estava nem sentindo dor, no meu ponto de vista. Ele estava tomado pelo Espírito Santo de Deus. O corpo dele estava revestido por uma graça, por uma anestesia, que aquelas pedras não feriam ele, mataram ele, mas não torturaram ele, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Fala que um outro homem chamado Barnabé, ele estava cheio do Espírito Santo, em Atos 4:31, quando Pedro orou. Em Atos 4:36, Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo. Mas aí fala que começou a se converter lá na frente. Os gregos começaram a se converter lá em Antioquia. E eles não sabiam o que fazer com gentil crente, com gentil convertido. E mandaram o Barnabé para lá, e fala que Barnabé naquela hora, Atos 11:24, cheio do Espírito Santo, foi pastorear aquela igreja naquele momento, que precisava de alguém que entendesse o ministério para todas as nações. Eu quero falar para você uma coisa: a gente tem que nos expor, nós precisamos querer intimidade, nós precisamos entender que a vida do Espírito Santo, ela está sendo derramada sobre nós, e nós temos que buscar, querer mais do Senhor, nos expor a esse relacionamento, porque a salvação é de graça, é para todos. Mas o óleo, como fala lá na parábola das virgens, tem que ser comprado. Quando falaram assim: dá-nos do vosso azeite, Mateus 25:8, daí as prudentes disseram assim: não, vai comprar, vai lá onde vende e compra, porque o óleo tem um preço. O óleo representa a vida do Espírito Santo e tem um preço. Eu quero falar para você, esse preço é você apenas entrar debaixo da cachoeira e se apaixonar por alguém que é apaixonado por você, e querer mais experiência com alguém que quer te tocar, e querer ter uma visitação maior do Deus dos céus, e querer
um abraço, querer viver realidades que você ainda não viveu. É isso que Deus quer fazer na tua vida, amém, queridos? Amém? Nós vemos que o apóstolo Paulo, para fecharmos aqui os exemplos desse padrão repetitivo de Atos. Paulo, que era o Saulo de Tarso, Atos 9:17, diz assim que Ananias chegou onde Saulo estava, ainda cego, da visão do caminho de Damasco, e falou: irmão Saulo, eu vim aqui para que você recupere a vista e seja cheio do Espírito Santo. E impôs as mãos sobre ele, e ele foi batizado e foi cheio do Espírito Santo. Daí Paulo, já na sua viagem missionária, na primeira viagem missionária, ele vai para um local chamado Pafos, em Atos 13:9. E nessa ilha chamada Pafos, ele está pregando e tem um bruxo lá naquela ilha. O principado atuava num bruxo chamado Elimas. E esse bruxo chamado Elimas começou a perseguir o apóstolo Paulo. E Paulo, olhando para o bruxo, diz a palavra que ele fitou os olhos em Elimas, e ele foi cheio do Espírito Santo de novo. E ele disse para o bruxo: eis que a mão do Senhor virá contra ti, e você ficará cego, e não poderá ver a luz do sol por algum tempo. E na hora o cara ficou cego. E todo mundo naquela ilha se converteu. Paulo era apaixonado por aquele que é apaixonado por ele. E Paulo, na hora que precisava, não na hora que a gente quer. Eu creio que essas visitações não é na hora que você quer, é na hora que Deus quer. Mas Ele vai fazer com quem está cultivando um desejo, um relacionamento, uma oração. Às vezes você vai buscar e vai estar orando, vai estar submetendo, vai estar clamando, e não vai estar acontecendo nada. Mas eu quero falar para você: se prepare. Porque se você estiver à disposição, se rendendo a esse amor, entrando debaixo da cachoeira, você vai ter experiências gloriosas com Deus do céu. Amém, queridos? E o comparativo que o apóstolo Paulo fez é o seguinte: não encha a cara de vinho, não se embriague com vinho, mas encha o teu coração, o teu espírito, do Espírito Santo de Deus. Ele faz uma comparação com o vinho e tem uma lógica nisso tudo. Qual que é a lógica? O vinho, né, na embriaguez, o álcool em excesso, ele é um entorpecente que atua no sistema nervoso central e afeta a nossa mobilidade, afeta as nossas vidas. Então uma pessoa debaixo de álcool excessivo, ela vai falar coisas que ela não falaria se não tivesse debaixo daquela embriaguez. Ele vai fazer coisas que não falaria se não tivesse debaixo daquela embriaguez. Ele vai ter sentimentos que não teria. Então, o álcool entorpecente, ele influencia, ele afeta. E não só, quem já viu uma pessoa embriagada aí? Eu não vou perguntar se você ficou embriagado, porque pode ser que você ficou semana passada e vai ficar feio você falar. Mas assim, quando a pessoa ela bebe muito, ela perde o bom senso, ela perde o pudor, ela perde o respeito próprio, o respeito do outro, ela perde o equilíbrio, ela perde a reputação, perde a etiqueta, perde tudo. Eu, quando não era crente, meus amigos bebiam muito, para não falar eu. E o interessante é que quando a pessoa está pelo efeito do álcool, tem um padrão que se repete também. A pessoa coloca para fora o que está dentro. Eu tinha um amigo meu que ele era alguém que o pai batia muito nele. Eu presenciei o pai batendo nele de mangueira. Naquela época não tinha problema, o pai podia bater mesmo. Hoje esse pai seria preso. Mas esse menino, esse jovem, ele foi tão espancado pelo pai, que quando ele bebia, sabe o que ele fazia? Ia na casa do meu pai. Daí ele abraçava o meu pai e ficava chorando. Oh, eu queria ter um pai que nem o senhor. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Mas ele colocava para fora o que estava dentro. A dor dessa paternidade que estava disfuncional. Eu tinha outro amigo meu que ele ficava valentão. Era magrinho, mas ficava valentão. Toda vez que ele bebia, ele apanhava.
Uma vez eu fui levar ele bêbado embora para casa, gente. E meu pai tinha uma caminhonete, eu estava dirigindo a caminhonete. E o rapaz atrás, quase em coma alcoólico, deitado, não conseguia nem levantar a cabeça. E eu fui correndo deixar ele, porque eu queria voltar para a festa. E de repente eu olho no retrovisor e está o meu amigo rodando assim, eu estava uns 50 por hora, e ele estava rodando no asfalto, blá, 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 rodando. Hora que eu olhei e falei, pronto, morreu, cara. Daí eu meti o freio, freiei a caminhonete, dei uma ré, ele levantou e trouxe para mim a maçaneta da porta. Ele levantou para conversar comigo e ele apoiou na maçaneta da porta da janela da caminhonete, que não tinha capota atrás. Daí ele desequilibrou, caiu, estava bêbado, arrancou a maçaneta no tombo, rodopiou, não soltou a maçaneta. E não aconteceu nada com ele. Gente, quem está embriagado, ele faz coisas que você não acredita. Tem gente que é tímido, mas quando bebe, fala. Eu conheço um aí, né, que quando bebe, mas fala. Por quê? A pessoa, sob efeito do álcool, ela põe para fora o que está dentro. E se beber muito ainda, ela perde o controle. Nem lembra do que fez. Porque o entorpecente tem o poder de dominar o processo de raciocínio, a volição, a vontade, os sentimentos, tudo do indivíduo. E por que o apóstolo Paulo falou assim, ó, não se embriague com vinho, mas encham-se do Espírito? Ele estava querendo dizer o seguinte, ó, da mesma maneira que o álcool, ele tem um poder de influenciar, de mudar, de fazer pessoas fazerem coisa, o Espírito Santo também tem esse mesmo poder. O Espírito Santo, ele vai colocar coisas dentro de você, e você vai fazer coisas influenciada, dirigida pelo Espírito Santo, que você não faria se não tivesse cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz coisas, ela fala coisa, ela tem atitudes de ousadia, ela tem, sabe, uma graça de Deus. Ela não se preocupa com quem está perto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está anestesiada na sua carne, não tem vergonha, não tem medo. Ela faz o que o Espírito Santo coloca lá dentro. O Espírito Santo coloca algo no teu espírito e você vai e faz. Porque alguém cheio do Espírito Santo é alguém influenciado e controlado pelo Espírito de Deus. Eu quero falar para você que não tem coisa melhor do que isso. A igreja de Atos, lá no dia de Pentecoste, eles estavam 120 no cenáculo. E quando eles saíram daquela sala grande, o apóstolo Pedro, na sua pregação, ele fala assim, meus irmãos, esses homens não estão embriagados, como vocês acreditam. É 9 horas da manhã, 3ª hora do dia. Mas esses homens estão experimentando a promessa de Joel, que Deus disse, que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. E o apóstolo Pedro continua falando assim, ó, ele começou a citar o Salmo 16, que diz, na presença de Deus há plenitude de alegria. Por que ele citou esse versículo na pregação de Atos? Que aqueles homens pareciam bêbados. Aqueles homens, acredito eu, que eles saíram como Jesus ensinou, de 2 em 2. Sempre era de 2 em 2. Acredito que esses 120 saiu 60 grupos de 2, um abraçado com o outro, dando risada, falando das grandezas de Deus, meio cambaleando, porque a presença que eles experimentaram no cenáculo, e onde eles passavam, eles iam falando na língua, em 16 idiomas diferentes, as grandezas de Deus. Os galileus lá do norte, que não tinham nem muito estudo, estavam não só falando no judeu da época, mas falavam em outros idiomas, porque foram tomados pelo céu. E eu acredito que eles não só estavam falando coisas sobrenaturais, mas eles estavam também com uma aparência de bêbados. Eles estavam sem medo de morrer, sem medo do que vão falar de mim. Eles estavam sendo guiados totalmente pelo Espírito Santo. E acredito que eles estavam entregando tudo, dando risada. Porque Pedro, se vocês pegarem a mensagem, Pedro explica o porquê da alegria. O porquê da alegria. Pedro só tinha
um motivo para explicar a alegria, porque eles estavam muito alegres. E por isso que parecia que eles estavam bêbados. Por isso a palavra de Deus para você hoje é o seguinte: não chape do vinho, do álcool, das drogas, das festas, da bagunça, das aventuras da terra. Mas vamos chapar do céu. Vamos encher a cara do Espírito Santo. Vamos experimentar a alegria que só Ele pode dar. Vamos experimentar as coisas que só Ele pode fazer. Vamos nos preparar para viver esses momentos de visitação, de alinhamento. Como eu falei, pode ser que não aconteça hoje, amanhã, daqui um mês, mas quando chegar a hora, Deus vai te pegar. Quando chegou a hora que Pedro precisava, o Espírito veio sobre ele. Quando Paulo precisou, o Espírito veio sobre ele. Quando Estevão precisou, o Espírito veio sobre ele. Quando você precisar, tiver uma necessidade do céu, Deus vai te visitar e vai fazer coisas tremendas na tua vida. Quem quer viver realidades novas, se coloque em pé, querido, em nome de Jesus. É tempo de falar: Senhor, eu quero ser influenciado. Eu quero ser interpelado, eu quero ser guiado, eu quero que a vida do Espírito entre na minha vida. Eu quero entrar debaixo dessa cachoeira. Feche os teus olhos. Se você quer entrar debaixo dessa cachoeira e dizer sim, daí Ele vai falar com você de novo, você vai dizer sim. Ele vai falar com você de novo e você vai dizer sim. Ele vai te tocar com amor e você vai devolver o amor. Ele vai te visitar e você vai querer também mais dele. Ele vai te dar um pouquinho dos céus e você vai correr atrás para pegar mais um pouquinho. E quando você estiver respondendo aquilo que o Espírito Santo estiver fazendo e sinalizando, quando você não colocar resistência e oposição e se colocar inteiramente à disposição do Espírito Santo, Ele vai te encher e vai fazer coisas tremendas na tua vida, na tua história. Os sonhos de Deus vão se cumprir em você e você vai viver o sobrenatural. Os céus vão entrar no teu coração, aquilo que só os céus têm, a alegria, a paz, a justiça no Espírito Santo vai entrar dentro de você. A santidade, o caráter de Cristo, o sobrenatural, a vida de Deus, o amor, a paz, o prazer, o significado de vida, o valor. Essas coisas vão entrar em você, porque o Espírito Santo pega toda a herança que foi conquistada lá na cruz, quando Jesus se entregou por nós, e herdou todas as coisas, e Ele pega essa herança e traz para colocar dentro de você, na tua vida, na tua realidade, na tua história. E o Espírito de Deus quer fazer coisas tremendas.